Esta noite, chamarei isso de momentos seminais ou momentos criativos. A Bíblia fala de Jesus Cristo como o poder e a sabedoria de Deus. O homem entendeu o mal e personificou-o como um homem que viveu e morreu há 2000 anos. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que Jesus Cristo é o poder criativo e a sabedoria de Deus. Se você quiser o registro, abra o primeiro capítulo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo 24. Estou citando você exatamente. Cristo, o poder e a sabedoria de Deus. Nosso esforço aqui é descobrir cada vez mais sobre esse poder criativo, pois certamente o significado mais profundo do poder é a eficácia na realização dos nossos propósitos na vida. Deveria ser. E assim, quanto mais descobrirmos sobre esse poder, mais saberemos sobre o que o mundo chama de Jesus Cristo. Eu digo que Jesus Cristo é a sua maravilhosa imaginação humana, isso é Cristo. Quando falo de Deus, seu nome conforme revelado nas Escrituras, Eu sou. Êxodo 3 versículo 14. Quando digo eu sou, esse é o centro da consciência. Não consigo chegar mais perto do centro do que dizer eu sou. Posso dizer: sou um homem, sou isto, sou aquilo, sou um homem rico, um homem pobre, um mendigo, um ladrão, mas devo primeiro dizer que sou. Então isso é Deus, e Deus opera e cria através de Jesus Cristo, como é dito em 2 Coríntios 5 versículo 19. Aqui estão as palavras. Em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não imputando contra eles as suas transgressões, e confiando-nos a mensagem da reconciliação. Nenhum delito é imputado ao homem. Completamente perdoado. Se o homem pudesse ao menos se tornar aquele canal através do qual pudesse operar, perdoar completamente cada homem e reconciliá-lo com seu objetivo na vida. Toma Cristo como o meio através do qual Deus reconcilia o homem consigo mesmo. A Bíblia estabelece Deus como meu maravilhoso eu sou. E toma seu poder criativo como minha imaginação e começa a partir daí. Veja como funciona, coloque à prova. Se isso for comprovado no desempenho, bem, o que os outros dizem realmente não importa. O que importa é o que alguém neste mundo me dirá se eu tiver provas para apoiar a minha afirmação. E então, vamos continuar daqui esta noite. Há uma semana, esta noite, um amigo meu me contou uma história baseada em uma experiência dele. Aconteceu em um sonho. Bem, a maioria das pessoas desconsideraria um sonho, mas a Bíblia não desconsidera um sonho. Somos informados no capítulo 12 do livro de Números. Se entre vós houver um profeta, eu, o Senhor Deus, me darei a conhecer a ele em visão, falarei com ele em sonho. Versículo 6. Bem, aqui nesta noite em questão, ele foi para a cama supondo. Primeiro, ele fez a pergunta: quem sou eu? Então ele respondeu com base no que afirmamos aqui. Eu sou Cristo. Aqui está um homem mais jovem do que eu, digamos, 5 a 6 anos mais jovem, um homem dentro da nossa esfera, um homem normal, um homem que trabalha para um homem de negócios vivo e bem-sucedido, um artista, ele disse. Eu sou Cristo. Estou desperto, cara. Sou Deus consciente do seu poder criativo. Esses foram os pensamentos que permearam sua mente há uma semana, esta noite, e então ele adormeceu. Enquanto dormia, disse ele, não ouvi uma voz, não a princípio, mas a profundidade da minha própria alma comunicada a mim através da forma de alguma telepatia mental. Bem, este homem é um escritor profissional. Ele disse. Não ouvi palavras, mas entendi o significado desta comunicação. Ele me disse. Quando você usar sua imaginação para outra pessoa, use-a como faz quando escreve uma história. Bem, ele me disse. Quando escrevo uma história, devo interpretar todos os papéis, mas todos os papéis. Se dramatizo uma história de amor, devo fazer amor comigo mesmo. Não importa o que eu faça na história para torná-la natural, eu tenho que realmente sentir e interpretar. Devo me tornar cada personagem para torná-lo natural. Bem, se agora devo usar minha imaginação para outro, como a uso quando escrevo uma história, então devo me tornar o outro.
Então ele começou a praticar e levou muitos amigos, pessoa após pessoa, e então, à medida que se tornou eles, ele os conduziu para a realização de seu desejo por eles, e deu-lhes neste ato imaginário o que eles próprios não podiam dar ou não tinham fé para dar a si próprios. Então ele passou a noite, ou melhor, o intervalo, simplesmente praticando dessa forma. Quando este experimento dele chegou ao fim, uma voz falou pela primeira vez e a voz disse: "Diga isso a Neville. O que ele fez hoje há uma semana, e eu compartilhei com você." Desde aquela noite, os presentes tentaram, eu tentei, com grande sucesso. Foi uma técnica diferente. Outros tentaram. Espero que todos os que estiveram aqui tenham tentado e que compartilhem comigo os resultados que eu, por sua vez, poderei compartilhar com outros. Um amigo que não está aqui esta noite, ele não esteve aqui na terça passada, mas ligou para um amigo meu, que está aqui. Eu o vejo, ele disse. Sobre o que Neville falou esta noite. Bem, ele contou tudo graficamente em detalhes sobre o que era toda a técnica. Eram então 10h30. Ele disse: "Bem, vou pensar sobre isso e tentar, e se funcionar, devo ouvir algo em visão ou em sonho para confirmar que realmente é algo que eu poderia usar." Então, ele disse. Eram 10h30 quando liguei. Depois de desligar o telefone, tomei um banho e me retirei. Então peguei muitos membros da minha família, tornei-me cada membro, e minha consciência conduziu seus corpos à realização do meu desejo para eles. Aí peguei associados no meu negócio, me tornei eles, e minha consciência conduziu sua forma à realização daquilo que desejo para eles. Então ele disse. Adormeci e acordei às 3h30 com este sonho vívido, muito vívido. Sonhei que estava numa loja de presentes orientais. Fiquei atraído por um desses pequenos sinos, essas coisinhas onde o vento sopra contra os sinos e meio que canta. Percorri toda a loja olhando diversos objetos, e para minha surpresa, me deparei com uma cena de roupas de índios americanos e todas as coisas que os índios americanos usam. Achei estranho, quão incongruente numa loja oriental, dirigida por uma senhora oriental, que essas coisas estivessem presentes. Então peguei um boné de pele de guaxinim e coloquei. Virei-me para um homem que estava comigo e disse: "Veja isto." Eu me senti como meu filho Michael, e naquele momento em que senti que sou Michael, um garoto com uns 11 ou 12 anos, de repente Michael aparece diante de nós, colocando-se entre nós dois, vestido com uma roupa indiana. Então acordei convencido da verdade e da realidade desta técnica. Deus me mostrou em um nível mais flexível do meu ser que essa coisa funciona. Talvez neste nível eu tenha que esperar um intervalo entre a suposição e sua realização, mas no nível do sonho funcionou como mágica. Coloquei essa coisinha na cabeça e disse a ele: "Olha isso." Presumi que fosse Michael, meu filho, e instantaneamente ele apareceu diante de mim, colocando-se entre nós dois, vestido como um índio. Agora, meu amigo Davi, que me traz aqui 2 vezes por semana, decidiu há cerca de 2 meses vender um aparelho que tinha. Ele tem um prédio de apartamentos, 3 unidades, e pensou: "Bem, sou professor associado de música étnica na UCLA, Universidade da Califórnia em Los Angeles, levo todo o meu tempo para preparar meu trabalho e realmente não tenho tempo para dedicar à supervisão. Este prédio de apartamentos, então vou vendê-lo." Então ele entrou em contato com um agente, e o agente disse: "Vou listar e cuidar disso." Ela conseguiu um comprador, o comprador disse: "Eu compro", e entramos em depósito imediatamente, o preço é justo, mas entraremos em depósito com uma condição em que todas as unidades sejam alugadas. Apenas 2 estavam alugados, então ele me disse que precisava alugar o terceiro. Poderiam vender, tudo bem, mas haveria reajuste de preço se no final do prazo, foi hoje, o imóvel não fosse alugado. Então eu simplesmente ouvi. Eu não conhecia essa técnica, porque meu amigo Bob não a havia revelado. Ele só a descobriu há uma semana. Mas na minha própria técnica eu ouvi-me dizer que estava feita, e senti a reação emocional que acompanharia o pensamento de que está vendido, está tudo feito e pronto. Bem, há uma semana, à medida que o tempo avança em direção ao fim inevitável, o depósito é hoje, é o fim hoje.
Ele me disse na terça-feira passada, antes de virmos para cá, quando me pegou. Sabe, só temos uma semana, mas você me disse que estava feito e então eu acreditei em você. E ainda assim não posso, de uma forma estranha, completamente deixe de lado a mente ansiosa, crítica e consciente. Ainda me dá uma pequena agulha. Só temos uma semana, então o tempo está passando. Apenas uma semana. Eu disse, bem, David, só posso dizer que fiquei perfeitamente imóvel na minha cozinha, pensei em você e ouvi você simplesmente me dizer. Está feito. Eu vendi, está tudo feito. E senti a emoção emocional que acompanharia isso vindo de você, meu amigo. Agora, não posso dizer esta noite se esse foi o momento, ou se o que fiz depois de ouvir a história do meu amigo Bob. Porque, tendo contado a história que contei a vocês na terça-feira passada, quando fui para casa naquela noite, ele me disse, depois de ouvir isso esta noite. Sinto-me muito mais encorajado. Devia tentar quando for para casa. Bem, naquela noite em que ele foi embora. Recentemente Davi começou a raspar a cabeça. Bem, nunca tive cabelo tão rente ao crânio desde, possivelmente, quando nasci. Mas eu tive que sentir o Davi. Ele é menor do que eu em estatura, então senti a cabeça do Davi, é a minha cabeça. Eu tive que me sentir careca. Então, com isso, eu também tomei minha consciência e o levei a ficar na minha frente como Davi, e fazer com que eu mesmo como Davi me dissesse. Está tudo feito. Bom, sábado ele me ligou para falar que era um estranho na vizinhança. Agora ele tinha que anunciar, baseado nesse acordo com o corretor. Ninguém respondeu ao seu anúncio, ninguém saiu do anúncio. O agente não enviou ninguém para vê-lo. Alguém da vizinhança que desejava se mudar, mas não saiu da vizinhança, passou e viu a placa na frente, entrou e alugou na hora. Aproveitou ali mesmo no sábado e hoje a coisa toda ficou para trás. Portanto, não posso dizer honestamente qual dos dois. Porque não tenho como saber. Só sei que ouvi claramente sua voz, e ele me disse que estava feito, e senti a emoção da realização, sabendo que Deus cria a realidade a partir de circunstâncias imaginárias. Então eu pego uma circunstância imaginária que implicaria a realização do meu desejo por um amigo, e então crio a realidade disso, faço com que pareça natural para você, então acontece, o bem, não é esse o poder criativo de Deus? Então, quando nos dizem que Jesus Cristo é o poder e a sabedoria de Deus, não o encontrei. Ele é alguém no espaço, alguém no tempo há 2000 anos? Não, ele está bem aqui em cada criança nascida de mulher, e na imaginação individual daquela criancinha que é Cristo. O Deus de quem falamos está operando em Cristo, e esse poder é o seu maravilhoso Eu Sou. Isso é Deus operando através de Cristo. Agora somos informados. Somos embaixadores de Cristo, e Deus apelou através de nós. 2 Coríntios 5 versículo 20. Então somos embaixadores através de Cristo. Agora, todas essas histórias são verdadeiras nas Escrituras? Eu lhe digo, eles são verdadeiros. Ouça esta, tirada do capítulo 2 de Hebreus. Porque aquele que santifica e aqueles que são santificados têm uma mesma origem. Versículo 11. Aquele que santifica e aqueles que são santificados têm uma única origem, todos são um só. Então ele faz uma pergunta. Mas primeiro ele faz uma afirmação e depois faz uma pergunta, e a afirmação é esta. Ele não teve vergonha de chamá-los de irmãos. Versículo 13. Em seguida, ele cita as escrituras do Salmo 22 para apoiar seu argumento, o Salmo 22, versículo 22. Que declararei e proclamarei o teu nome a meus irmãos. Em seguida, ele cita novamente o capítulo 8 de Isaías. Aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Versículo 18. Se você abrir o capítulo 8 de Isaías e ler a passagem inteira, é fascinante. Os filhos são chamados de sinais e portentos do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. Tenho pelo menos 40 Bíblias em casa, muitos comentários, exegeses, todos os tipos de livros que tratam da Bíblia, e muitos deles escritos por estudiosos muito brilhantes.
Eles chegam a esta passagem e todos concordam que as palavras dos dois filhos mencionadas no capítulo 8 de Isaías são desconhecidas. Eles não conseguem encontrar as raízes dessas palavras. Eles tentam chegar a eles com base no próprio texto. Alguns chegam à conclusão de que o primeiro filho mencionado significa, um remanescente retornará, e o segundo filho mencionado é simplesmente o despojo, ou estragador do inimigo de Judas. Isso é tudo que eles podem chegar, eles não sabem quais são as palavras. Mas somos informados que, se você ler corretamente, ninguém acreditou em Isaías, e então ele selou o roteiro como Daniel fez. Ele o selou até aquele momento em que o selo seria quebrado, na hora designada por Deus, e então alguém poderia lê-lo com compreensão. Se esses mesmos estudiosos que escreveram isto aceitassem minha experiência, não teriam problemas. Pois tive a experiência dos dois filhos. Mas o homem que vê a Bíblia como uma história secular nunca verá, porque Isaías, se considerarmos cronologicamente, deveria ter vivido no século VI a.C. Se considerarmos Davi, supõe-se que ele viveu 1000 anos antes de Cristo. Bem, certamente Davi não poderia ser um de seus filhos quando chegou, 400 anos depois. A palavra Isaías significa Jeová é salvação, a mesma palavra que você encontra, o mesmo significado da palavra Jesus ou da palavra Josué, a mesma palavra. Há apenas um Salvador e este é Jeová. Eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. E fora de mim não há Salvador. Isaías 43 versículo 3,11. Pois a palavra Jesus é simplesmente Jeová, a palavra Josué é Jeová, e Isaías. Jeová é Salvador, é salvação. Como posso levar essas duas crianças? Quem são as duas crianças neste caso? Posso dizer por experiência própria. Ele disse que são sinais e presságios, eles não são crianças como meus dois filhos. Tenho dois filhos, um menino e uma menina. Eles nasceram como você nasceu e eu nasci normalmente do ventre de uma mulher. Estas crianças não nascem do ventre de uma mulher, são sinais e presságios de algo acontecendo em nós, individualmente. A primeira, que é chamada, um remanescente retornará, não significa isso de forma alguma. É simplesmente a criança que você encontra quando nasce do alto e é chamado Filho de Deus. Você nasce do alto, e o símbolo do seu nascimento é uma criança envolta em panos. Esse é o primeiro, e eu e os filhos que Deus me deu, o primeiro. É um sinal, um presságio, do meu próprio nascimento do alto. Depois vem o segundo, e o segundo também. Mas ele é um jovem. É Davi de fama bíblica. Esse é o meu sinal da descoberta da minha própria paternidade que é Deus. Deus se revela ao homem como pai ao dar a esse homem aquele mencionado nas Escrituras como seu filho unigênito. Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Salmo 2 versículo 7. Isso foi significado e dito a Davi. Então Davi surge de repente diante de você, saindo de seu próprio crânio, e aí você fica e o vê. Todo o vasto mundo aqui é apenas Deus e Deus se revelando. Esta é a grande árvore da vida que é Deus. Todos estes são botões dentro da grande árvore que é Deus, e em determinados momentos eles se desdobram. Estes são os últimos dias quando os filhos começam a aparecer. Então é dito no capítulo 8 de Isaías, os filhos que Deus me deu, e até este exato momento todos os estudiosos estão completamente enlouquecidos tentando descobrir quem eles são. Eles acontecem dentro do homem à medida que a árvore amadurece e esses botões começam a florescer dentro do homem. Então eu digo, todos, não um remanescente, retornarão. Ninguém estará perdido. Como alguém poderia estar perdido quando Deus se tornou cada homem? Então, todo homem neste mundo é Deus, e à medida que ele usa sua imaginação, é Deus esperando que essa imaginação seja repleta de amor, que ele possa reconciliar o mundo consigo mesmo. Então meu amigo, alguns dias depois. E para você que não esteve aqui, ele teve a experiência onde usou essa técnica sem amor e ficou preso. Então eu lhe digo esta noite, não use isso sem amor. Não o use para nenhum outro propósito que não seja o amor. Você pode dar a todos neste mundo que deseja exatamente o que deseja para eles. E não se preocupe em como isso vai acontecer. Você tem o poder de reconciliar todos com o desejo realizado.
Não haveria necessidade de reconciliação se o homem não estivesse perdendo o seu objetivo na vida, que é chamado nas Escrituras de pecado. Pois pecar é errar o alvo. Se alguém tem um objetivo na vida, tem um alvo, e não está acertando, está pecando. Mas isso não é usado contra ele, é completamente perdoado. Pergunte a qualquer homem: você realmente acredita no Evangelho da Reconciliação? Então, esta noite, você conhece o Evangelho da Reconciliação. Você pode, nesta mesma noite, sentar-se calmamente, assumir que você é seu amigo que iria ajudar e então sua consciência conduzindo seu corpo em direção à realização de seu sonho, ou de seu desejo. Não faça mais nada. Você não levanta um dedo para fazer isso, foi assim quando você fez isso. Esse pequeno intervalo de tempo entre o que você fez na sua imaginação e aquele momento em que isso se cumpre no mundo, o que importa? Se no sonho. Como meu amigo, que não está aqui esta noite, descobriu que isso aconteceu instantaneamente, tudo bem, ele estava em um nível diferente onde a própria substância é mais flexível. Mas aqui, neste nível, atingimos o limite da contração, o limite da opacidade. Por isso é necessário um pequeno intervalo de tempo entre o ato imaginal e a realização desse ato. Então, aqui esta noite, se você conhece alguém em seu mundo que deseja, e isso está dentro do seu código de decência. Se eles querem que você mate alguém, não faça isso. Se eles querem que você roube um banco, não faça isso. Isso não está dentro do seu código de decência. Mas não importa o que eles queiram, vai muito além da sua capacidade no momento, a julgar pelas aparências, para realizá-lo, você concede. Você simplesmente veste a forminha deles, e simplesmente avança em direção à realização do que eles desejam, sentindo o tempo todo que você, como o pequenino chamado João, chamado Maria, chamado por qualquer nome, que você o tem. E sinta a emoção do sucesso, a emoção que acompanharia essa afirmação. E então abandone-o e retorne ao seu estado anterior, chamado pelo seu nome atual. Você conseguiu. Meu amigo me disse. Sabe, achei que era a coisa mais fácil de fazer do mundo. Levei todos os meus parentes, levei meus associados e foi muito fácil fazer isso. Espero que todos que estiveram aqui na terça-feira passada tenham tentado. Se você tentou, deverá ter sucesso agora. Não sei o que você fez, mas espero que tenha feito. Porque essa coisa funciona. É uma técnica simples e simples. Você simplesmente assume que é você quem ajudaria até sentir que está usando essa forma, mesmo que seja uma mulher e você seja um homem, ou se seja um homem e você seja uma mulher, isso realmente não importa. No intervalo, levei minha esposa, levei minha filha, levei outros sexos, e não me pareceu estranho usá-lo. Usei-os e levei-os para a realização do que lhes daria, e depois larguei-os. Por isso peço a todos que experimentem. Se não faz sentido, bem, esqueça, não faz sentido. O que não faz sentido? Liguei a TV outra manhã e esse homem está explicando que uma pequena bomba, não maior do que você seguraria na palma da mão, foi a que foi lançada no Japão, em Nagasaki. Apenas algo que você pudesse segurar na mão. Então, disse ele, apenas 0,5% da energia contida nisso foi liberada, apenas 20.000 toneladas de TNT, e isso equivalia apenas a 0,5% do que estava retido. Não sabíamos então como realmente desbloquear mais. Agora sabemos fazer cada vez mais. Mas você não precisa de uma bomba maior apenas para liberar tudo o que existe e que poderia ser liberado. E 0,5% foi tudo o que conseguiram liberar, e totalizou 20.000 toneladas de TNT. Então ele usou isso como exemplo e nos explicou como algo mais se seguiu, uma bomba N. Eu nunca tinha ouvido isso antes. Mas aqui você joga isso em alguns lugares hoje e ninguém morre a menos que esteja muito perto dele. Mas passa por árvores, passa por aldeias, passa por tudo, passa pelo homem e faz dele, bom, aquele que perdeu até a vontade de se defender. É chamada de bomba N1 nêutron. Então, em vez de destruir a área, você deixa cair e ele penetra em todos os tipos de prédios e em todas as árvores, tudo, passa pelas pessoas e aí elas se tornam. Se elas estiverem muito próximas elas são mortas sim. Se não estiverem e estiverem longe, isso passa por eles de qualquer maneira.
Foi isso que o homem fez com o poder. Agora, você e eu estamos pensando em um tipo de poder totalmente diferente, algo infinitamente maior. Não destruindo ninguém, mas ajudando todos os necessitados neste mundo. Não nos custa nada. Então, esta noite você pode pegar um filho ou um amigo, pegar qualquer um e dar a ele aquilo que ele não tem força ou fé para dar a si mesmo. Primeiro, torne-se ele, depois conduza-o à realização do seu desejo por ele. Esse desejo que você sente por ele pode ter sido expresso por ele e ele quer, ou ela quer, e eles não sabem como consegui-lo. Bem, você pode concedê-lo, realmente avançando em direção à sua realização, vestindo suas vestes, como se fosse verdade. Então deixe uma coisa acontecer de sua maneira maravilhosa. E isso acontecerá. Digo por experiência própria que quando essas coisas começam a funcionar, de repente tudo chega ao fim. A árvore começa a florescer, a árvore começa a produzir todos os seus frutos e todas essas declarações insanas feitas nas Escrituras se tornam realidade. Eles se tornam realidade em você. Quem pensaria que você em 1965 é o pai de David de 1000 AC? Quem pensaria que alguém nesta sala teria a experiência de ser o pai de Davi, o filho unigênito de Deus? Salmo 2 versículo 7? Quem pensaria que alguém em 1965 faria a afirmação de que a mesma criança enrolada em suas roupinhas, pequenas faixas que você segurava em suas mãos era apenas um sinal e um presságio de que você nasceu filho de Deus? Pois foi dito a vocês que o menino que vai nascer será santo, filho de Deus. Bem, a coisinha era um sinal, era apenas um presságio. Isso não nasceu, foi você quem saiu da grande tumba do seu próprio crânio e viu o símbolo que testemunhava esse acontecimento. Então, meses depois, chega o segundo filho. E existem apenas dois, a Bíblia não menciona um terceiro. Diz às crianças e eles dão nomes às crianças. Mas ninguém hoje consegue encontrar a raiz dessas palavras e eles especulam por toda parte sobre as palavras. E é tão simples quando isso acontece. Assim nos dizem que quando ele vier e quebrar o selo, você o lerá com compreensão. Mas quem acreditará nele? Ele diz: quem acreditará no meu relatório? Então estou aqui e lhe digo os nomes desses dois. Um é o bebê envolto em panos que é apenas o sinal de seu próprio nascimento do alto, e o segundo lhe revela que você é a própria árvore que é Deus. O Pai. Então, quando ele diz: proclamarei o teu nome a toda a congregação, qual foi o nome que ele proclamou? Ele disse: Deus. O nome chamado Deus é realmente Pai. E eu e meu Pai somos um. João 10 versículo 30. Só existe Deus, não há nada neste mundo além de Deus, um ser em desenvolvimento. Quando alguém realmente acredita ou vê, e quando já teve a experiência disso, então ou se tente colocar em prática. Então, esta noite, isso seria reconciliação. Você poderia reconciliar qualquer ser deste mundo com Deus, porque com Deus todas as coisas são possíveis. Se estou errando o alvo, então não estou reconciliado com Deus. Mas ele está reconciliado com Deus através de Cristo e Cristo é minha imaginação. Então, em Cristo, Deus estava reconciliando o mundo consigo mesmo, não imputando contra eles as suas transgressões, e confiando-nos este maravilhoso evangelho da reconciliação, confiando-nos a mensagem da reconciliação. Bem, para me reconciliar, devo agora ser expiado. Outra palavra para isso nas Escrituras é expiação. Bem, expiação é expiação, então eu me tornaria um com meu amigo. Então deixo de ser outro, sou meu amigo, e então movo meu amigo através de minha consciência para a realização daquele desejo que tenho para ele. Então eu o levo direto e está tudo feito. Então volto para o ser chamado Neville. E então pegue outro e leve-o para a realização do meu desejo por ele. Então pegue outro. Não tenho nenhuma responsabilidade além dessa reconciliação. De uma forma que eu como um homem chamado Neville, bem, eu não conheço. Só sei que tudo o que preciso fazer é provocar a reconciliação, e então a coisa se moldará ao seu mundo. E provarei, para minha própria satisfação, que posso criar a realidade a partir de circunstâncias imaginárias. Então, se você tentou esta semana e obteve resultados, por favor, deixe-me apresentá-los.
Não seja tímido, escreva-me. Se você não quer que eu conte a eles, escreva-me mesmo assim e diga-me para não contar a eles. Mas me dê a satisfação de saber que você tentou e que funcionou para você. Eu sei que vai dar certo, pois essa semana foi pura. Eu lhe digo que não pode falhar. Se não pode falhar e é tão simples e não custa nada, por que não tentar? Bem, você tenta desta maneira simples e simples. E é fácil, posso te dizer. Se você nunca tentou sentir que é outro, bem, talvez você ficasse envergonhado. Bem, não fique envergonhado, tente sentir alguém. Não posso dizer que coisa divertida foi quando comecei a sentir que sou Davi. Quero dizer, o Davi de hoje, meu amigo aqui. Porque nunca senti uma cabeça tão descoberta. Porque ele coloca a noite, coloca tudo. Eu tive que sentir quase, em um dia quente eu tive que sentir quase frio, eu estava com a cabeça descoberta. Então a voz dele é mais alta que a minha, tive que captar esse clima enquanto falava comigo mesmo. Então me tornei Davi e coloquei Neville na frente de Davi, ouvindo a história de Davi, e fiz Davi me dizer que tudo estava feito. O apartamento está alugado e sem alteração de calção, sem alteração de papéis, a coisa toda está feita. E posso dizer que foi uma sensação muito agradável sentir Davi e ser Davi naquele momento, e falar comigo mesmo. Isso é tudo o que eu fiz. E assim, no sábado quando o telefone tocou. Cheguei em casa e recebi a notícia, e fiquei emocionada. Mas, realmente, não fiquei surpreso. Eu não fiquei surpreso. Fiquei emocionado com ele e com o funcionamento da lei. Então experimente esta noite e não se limite ao que você acha que é capaz de fazer. Não é você, é Deus. Deus é a sua própria consciência maravilhosa. Isso é Deus. Todas as coisas são possíveis para Deus, mas ele tem que trabalhar através de um agente, e o agente é Cristo, e Cristo é a sua maravilhosa imaginação humana, isso é Cristo. Nunca houve outro Cristo, nunca haverá outro. Tudo isso é Cristo. Então ele nos chama de irmãos. Aquela pessoa acorda, e a árvore floresce primeiro em uma, ele é chamado de primícias dos que dormiram, ou o primeiro a nascer dentre os mortos. Mas não o último. A árvore está despertando. E então ele nos chama de irmãos, porque somos todos de uma mesma origem. A origem. Esse um não significa Adão e não significa Abraão, significa Deus, o Criador. Portanto, somos todos de uma mesma origem, esse é Deus, Deus o Criador. Portanto, quando as Escrituras lhe pedem para nomear o maior de todos os mandamentos, ele não menciona nenhum dos 10, mas ele resume os 10 em um tirado de Deuteronômio, e há 10 palavras, pois é isso que realmente significa biblicamente. Os 10 mandamentos significam literalmente 10 palavras. Ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. 10 palavras. Deuteronômio 6 versículo 4. Não dois deuses, não há espaço para dois, apenas um. Assim, ele se tornou os muitos aparentes, e estabeleceu dentro das incontáveis partes fragmentadas de si mesmo um meio pelo qual despertará para descobrir que ainda é aquele. Assim, ele estabelece seu próprio filho. E, estranhamente, quando você e eu lemos sobre Davi, de fama bíblica, pensamos nele como 1000 anos antes de Cristo, há 3000 anos. Quando ele aparece diante de você, ele é contemporâneo e, por incrível que pareça, sempre foi seu filho. Você não tem a sensação de que de repente alguém o forçou. Porque agora você despertou do sonho de ser outro para a consciência de ser Deus Pai, e seu filho está diante de você e o chama de Pai. Se Davi te chama de pai e ele é o filho de Deus, então quem é você? Portanto, todos terão a experiência de ser o pai de Davi. Agora, antes de ter a experiência, experimente esta técnica que meu amigo tão generosamente compartilhou conosco. Eu sei que é verdade por experiência própria. Mas posso também mostrar nas Escrituras, no capítulo 3 de Êxodo e no capítulo 6 de Isaías, que quando a visão irrompe na fala, então a presença da deidade é confirmada. Quando irrompeu, a árvore está queimando, mas não se consome, e de repente ouve-se a voz vinda da sarça ardente. Moisés, Moisés.
No capítulo 6 de Isaías, de repente ele contempla, é tudo visão, ou então ele ouve a voz. Quem enviarei? E então Isaías responde. Mas a visão se transforma em fala. Então, no caso do meu amigo, depois das experiências, de repente vem esta voz. Diga isso ao Neville. Então ele me contou. Mas antes que ele me contasse, a presença da deidade foi confirmada pela irrupção da visão em fala. Então peço a todos aqui que experimentem e experimentem esta noite. De um amigo que não está bem, experimente. Experimente com uma dúzia de. Posso te dizer, é uma sensação tão maravilhosa. Você fica com um clima agradável e tranquilo e sente um personagem após o outro, e você se torna um ator maravilhoso. Pois é isso que um ator faz, ele tem que sentir, até certo ponto, a naturalidade do papel que vai desempenhar. Dizem-nos nas obras de Blake. Deus apenas age e está nos seres ou homens existentes. Ele é apenas um ator. Bem, a sua consciência apenas age, mas atua através desta estrutura chamada Jesus Cristo, que é a sua maravilhosa imaginação humana. Sem imaginação, você não poderia se lançar em nenhum personagem. Mas você pode se lançar com imaginação em qualquer personagem e sentir a naturalidade desse personagem. Então sinta que esta noite você é um homem de sucesso. Bem, quem compartilharia isso com você se fosse verdade? Bem, então sua esposa, sua filha, seus amigos, tudo bem. Você pode assumir uma parte de si mesmo ou apenas assumir o papel de um amigo que sinceramente se alegraria porque você é, e então fazer com que você, como amigo, o parabenize, diante de um amigo, em relação a isso. Experimente dessa maneira. Experimente qualquer coisa. E então veja como funciona. Então, quando isso foi revelado há uma semana, esta noite, nós o compartilhamos com aqueles que estavam presentes, e muitos receberam resultados. Mas quero que todos recebam resultados, não apenas um. Mas continue construindo cada vez mais. Eu sei que meu amigo que me contou também me deu uma maravilhosa que ele fez. Ele recebeu um golpe horrível. Seu diretor, que dirigia seus shows há, anos, foi ao estúdio e descobriu que o homem teve um derrame. Paralisou um lado, teve dificuldade para falar e perdeu 10 anos de memória. Ele não conhecia ninguém que tivesse conhecido nos últimos 10 anos. Ele agora estava planejando os shows que iria fazer e eles já estão prontos. Então ele pegou essa técnica e entrou no corpo do amigo, e simplesmente revisou todo o quadro. Fui ao estúdio e lhe disseram que ele está se recuperando rapidamente no uso do braço, sua memória voltou, ele não esqueceu esse intervalo de 10 anos e está voltando rapidamente ao normal. Ninguém deu esperança para esse homem, mas ele, o amigo, recebeu como um golpe físico quando ouviu. E depois que algo muito desagradável aconteceu com ele por ter aceitado isso como um golpe, ele então passou a aplicar esse princípio e aplicou-o na recuperação de seu amigo. Ele ainda não escreveu tudo em detalhes, mas me disse na última vez que estivemos aqui, na semana passada, sexta-feira à noite, que será uma história maravilhosa quando ele contar os detalhes. Portanto, não deixe nada atrapalhar seu caminho. Simplesmente conceda a todos o que você gostaria que eles tivessem. Se eles querem riqueza, tudo bem, riqueza, se eles querem fama, fama. O que realmente importa se tudo é criado a partir de circunstâncias imaginárias? E no final, depois de você ter exercido esse poder, pois é para isso que estamos aqui no final, só existirá Deus. E seu nome é um só. Então, no final, todas essas partes fragmentadas são reunidas novamente, e naquele dia, o Senhor será rei sobre toda a terra, e o Senhor será um e o seu nome um. Zacarias 14 versículo 9. Você e eu somos isso. Agora, vamos entrar no silêncio. Há alguma dúvida, por favor? Pergunta. Neville, posso acrescentar mais um pouco sobre o apartamento? Resposta. Certamente, Davi. Pergunta. Em primeiro lugar, obrigado pela promoção. Sou apenas professor assistente, mas você me tornou associado. Gostaria de acrescentar isto, porque acho que talvez possa ajudar outras pessoas, pode ser útil.
Quando Neville me disse que o apartamento foi vendido, intelectualmente acreditei nele, mas sempre fui um lobo solitário e sozinho, e tenho tendência a ser orientado pelas palavras. Meu problema é que mesmo que eu acredite em algo como Neville dizendo que isso é feito em um nível mental, a pessoa ainda tem suas próprias conversas internas. Você luta. Então, no início da semana passada, quando fui confrontado com esta atitude bastante negativa com todos os envolvidos, lembrei-me de algo que li num dos, de Virgílio. Achei que era uma boa ideia. Virgílio disse que é preciso lembrar-se continuamente de si mesmo. Acho que é muito útil lembrarmos que somos um eu sou desempenhando um papel. Então percebi que o que eu tinha que fazer era tirar minha própria negatividade do caminho, porque eu poderia facilmente ter neutralizado a coisa toda me concentrando em conversas internas baseadas no medo. Sei muito bem que, se tivesse feito isso, aquilo que temia certamente teria acontecido comigo. Então descobri que, para mim, o que fiz foi preencher cada momento do tempo em que estive consciente com uma orientação consciente do meu próprio padrão de pensamento de maneiras que não seriam negativas, em outras palavras, mesmo às custas de repetir frases como meu pai e eu somos um indefinidamente. Isso foi muito útil para mim, porque não é um discurso ou uma súplica vã. Você não está realmente pedindo nada, mas afirmando algo. A mente nunca consegue pensar em duas coisas ao mesmo tempo, só consegue pensar em uma coisa. Se você guiar pela mão, não forçar, mas se guiar, você pensar em alguma coisa que você está colocando conscientemente, ele vai insistir nisso, não vai insistir em mais nada. Acho que quando me encontro, digo que tenho consciência de que é isso que estou fazendo, não vou aceitar e começo de novo. Felizmente, Neville me permitiu gravar muitas palestras, e eu lhe digo, sentei-me naquele prédio e gastei vários conjuntos de baterias, tocando-as repetidamente e pensando em falas específicas. Penso que talvez isto possa ajudar outros a preencher o intervalo de tempo a que estamos sujeitos a este nível. Você tem que preenchê-lo com algo, então é melhor preenchê-lo conscientemente com algo de natureza positiva. Descobri que esta foi a maior ajuda para mim em simplesmente guiar a mente pela mão. Resposta: muito obrigado, Davi. Pergunta inaudível. Resposta: não, eu não faria isso. Eu assumiria a personalidade. Eu não poderia conceber por amor estar em qualquer condição. Eu não gostaria de usar o corpo dele ou dela se, ao usá-lo e depois avançar em direção ao estado saudável perfeito, você realmente produzisse os resultados. Então, como Paulo tão lindamente declarou em seu capítulo 13 de 1 Coríntios, falando deste poder que é o amor, e ele foi o exemplo perfeito disso, porque ele se tornou o canal completo e desobstruído entre Deus e o homem ao amar o que ele faria. Ele se apaixonaria por você, uma total estranha, e não importa o que você possa ter como doença, isso nunca o impediria de assumir seu corpo, e de libertar você, que ele agora usa, de qualquer forma de doença. Então, é simplesmente colocado no formulário. Isso realmente não importa. Pergunta: isso poderia ser aplicado ao problema sobre o qual falei anteriormente? Resposta: sim, meu querido. Pergunta: eu poderia fazer isso sozinho? Resposta: certamente. Espero que você tenha ouvido bem. Não há necessidade de machucar ninguém neste mundo. Em primeiro lugar, não existe outro. E então pensamos que há outro. Estamos apenas nos enganando. No grande sonho vemos outros, mas não há outro. Então você pode realmente assumir qualquer forma neste mundo e então dar ao outro o que você dá a si mesmo, porque, na verdade, no final você está dando isso a si mesmo. Ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. O maior mandamento. Mas o homem neste nível acha difícil manter isso vivo. Então ele nos chama de irmãos porque temos uma origem, e essa origem é Deus. Quando despertamos, somos Deus, e Ele tem esses sinais pelos quais despertamos para o fato de que somos Ele. Então, se eu pegar uma coisinha simples, que é tão verdadeira, eu sou o pai de Davi. Isso eu sei. Também sei que um dia você saberá que é o pai de Davi. Mas Davi não tem dois pais. Portanto, se um dia você se conscientizar de que ele é seu filho, e eu me conscientizar de que ele é meu filho,
então você e eu não somos um? Mas sei que um dia todos tomarão consciência de que ele é o pai de Davi, e é assim que Deus revela que é a paternidade, ao mesmo tempo, a fraternidade do homem. Portanto, estas duas palavras, irmãos e filhos, são muito significativas nesta passagem. Pergunta: Neville, não corremos algum perigo ao tentar dar a alguém o que pensamos? Dar-lhe o que achamos que deveria receber? Resposta: não, se você estiver apaixonado. Se você exercitar sua imaginação amorosamente em nome de outra pessoa, algo que você aceitaria de bom grado para si mesmo se fosse rejeitado pelo outro, então você estará em terreno muito seguro. Eu não assumiria a responsabilidade de dizer que vou separar essas duas pessoas. Não, estou aqui pela reconciliação, e não pela separação. Meu amigo contou essa história, que compartilhei com quem esteve aqui na sexta passada. Então, se você não estava aqui, eu lhe direi porque é realmente uma coisa muito importante como parte desta técnica. Uma senhora perguntou. Em primeiro lugar, ele lhe deu um carro novo. Ela não tem carro há muito tempo, então ele presumiu que era essa jovem, e então deu o carro para ela vestindo essa roupa, indo para a rua, vendo o lindo carro novo, que era o carro dela, entrou no carro, baixou a capota, ele viu a marca, viu a cor, e partiu com o vento no rosto, todos dirigindo como esta jovem. Então ele parou no meio-fio, saiu, deixando a garota agora, ele saiu do corpo da garota e voltou para o seu, e agora está no meio-fio. Ela acenou e sorriu um sorriso agradável, doce e terno para ele. Na noite seguinte, ele foi ao restaurante onde sempre vai. Essa garota é garçonete lá e ficou muito animada quando eles entraram, ele e a esposa. Ela os levou para a rua e mostrou o carro novo. Era a marca, a cor e a parte de cima estava abaixada. De certa forma, foi um presente para ela porque sua mãe não a via com a frequência que gostaria de ver sua filha e sabendo que o motivo era que ela não tinha carro, pensou, isso é egoísmo da minha parte, mas, quero ver mais da minha filha, então vou dar a ela o dinheiro para comprar um carro. E ela comprou o carro. Agora com o carro dando a ela uma liberdade que ela não desfrutava, esse tipo de liberdade, há muito tempo, ela pediu para ele romper um relacionamento, que ela dependia desse homem para levá-la para casa quando ela trabalhasse até tarde. A amizade tornou-se, bem, cada vez mais próxima, e ela pediu para se livrar dela sem prejudicar o homem, pois ele era gentil, terno e doce, atencioso naquele intervalo. Mas ela não queria mais aquilo, mas não queria que ele se machucasse. Ele, por outro lado, inconscientemente deve ter se ressentido com a monopolização do tempo dela por esse homem, e então quando ele entrou no corpo dela mais uma vez para libertá-la desse homem, ele não agiu de maneira gentil. Com o resultado ele ficou preso e não conseguiu sair do corpo dela por 6 horas. A tal ponto que sua própria esposa olhou para ele e disse: "Quem é você? Por que você não é meu marido?" Ele não conseguia sair do corpo, estava preso. E então ele disse: "Agora sei que sem amor você poderia ficar preso, portanto, advirta a classe para que nunca exerça esse terrível poder, a não ser com amor." Depois de sair, após 6 horas de luta, ele estava tão exausto que adormeceu e dormiu por 12 horas ininterruptas. Então a voz o acordou de uma maneira muito terna, a voz disse: "Eu restaurei minha alma. Agora estou reunindo os meus em amor, beleza e alegria." Então, novamente, a visão começou a falar, confirmando a presença da deidade. Então, respondendo novamente à sua pergunta, faça isso apenas com amor. Sempre que você faz isso com amor, você está fazendo a coisa certa. Alguém pode rejeitar meu presente, mas estou disposto a recebê-lo de volta e de bom grado. Tudo bem, deixe-os rejeitar, isso volta para você. Portanto, faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você. Boa noite.